Milhares de oficiais alemães foram capturados pelo Exército Vermelho nos últimos meses da guerra. Em poucas semanas, a maioria foi enviada para centros de trânsito, interrogatórios e campos onde seu futuro ficou nas mãos do Estado soviético. Nenhum sabia se seria julgado, explorado como força de trabalho ou desapareceria sem registro. O sistema funcionava com uma lógica estrita. Cada oficial era classificado, interrogado e separado conforme seu posto, sua unidade e as operações nas quais havia participado. Muitos foram transferidos para o Gulag, onde o trabalho forçado e a vigilância permanente determinaram sua sobrevivência. Outros enfrentaram tribunais militares soviéticos que definiram seu destino com rapidez. O fim da guerra não significou liberdade. Para milhares, foi o início de anos de encarceramento. O que decidiu o destino desses oficiais? Como funcionava realmente o sistema soviético que os reteve durante tanto tempo? O colapso da Frente Oriental e a captura maciça, o início do cerco soviético. O desmoronamento da Alemanha nazista na Frente Oriental não ocorreu de maneira súbita, embora os meses finais da guerra dessem a impressão de que toda a estrutura militar alemã tivesse cedido ao mesmo tempo. Para os oficiais alemães, especialmente os destinados nas últimas linhas de resistência na Polônia, Prússia Oriental e nos arredores do rio Oder, a queda foi um processo contínuo, uma cadeia de eventos que transformou o Exército Vermelho em um poder incontenível. Desde meados de 1944, a ofensiva soviética desencadeada após a destruição do Grupo de Exército Centro gerou um ambiente em que milhares de oficiais compreenderam que a possibilidade de uma retirada ordenada havia ficado para trás. Embora os relatórios da Wehrmacht tentassem manter a aparência de controle, a realidade operacional era completamente diferente. Unidades inteiras ficavam isoladas, comandos superiores perdiam contato com seus subordinados e a infraestrutura logística desmoronava sob o avanço soviético. À medida que as linhas de comunicação alemãs se fragmentavam, os oficiais observavam como a disciplina e a coesão do exército se erodiam. Muitos se mantinham fiéis à cadeia de comando, mas outros começavam a pensar em sua sobrevivência pessoal antes da continuidade da guerra. Nesta fase crítica, a experiência do colapso adquiriu um caráter dual. Por um lado, a sensação de que a ordem militar que havia sustentado o Reich durante anos se desintegrava. Por outro, a certeza de que cair em mãos soviéticas teria consequências potencialmente devastadoras, especialmente para aqueles vinculados a unidades que haviam participado em ações repressivas ou em execuções de civis nos territórios ocupados. A captura não se apresentava apenas como a consequência natural da derrota, mas como uma ameaça pessoal. A propaganda nazista havia alimentado durante anos imagens aterrorizantes do tratamento soviético aos prisioneiros, enfatizando a brutalidade do inimigo para reforçar a moral alemã. Embora a realidade não fosse idêntica à visão propagandista, a guerra no leste tinha sido tão violenta e tão carregada de represálias que o temor existia com fundamento. Os oficiais sabiam que seu posto não necessariamente os protegeria, ao contrário, podiam ser considerados responsáveis por atrocidades cometidas pelas tropas sob seu comando, mesmo quando não tivessem participado diretamente. A noção de responsabilidade coletiva, tão presente na lógica soviética do pós-guerra, amplificava o medo entre eles. Quando as linhas alemãs colapsaram completamente na Prússia Oriental, milhares de oficiais tentaram dirigir-se para os portos bálticos para fugir por mar para o oeste. As estradas estavam cheias de colunas mistas, soldados exaustos, feridos transportados em caminhões improvisados, civis desesperados, restos de unidades que mal conservavam a aparência de um batalhão. Em meio a esse caos, o Exército Vermelho avançava com uma determinação implacável, penetrando em profundidade e cercando regimentos inteiros antes que pudessem se reorganizar. Os oficiais capturados durante esses movimentos caóticos costumavam encontrar-se com uma primeira realidade que contrastava com suas expectativas. Eram desarmados rapidamente, separados da tropa e submetidos a um controle estrito destinado a identificar seu grau, função e possível implicação em atos criminosos.
Embora os soviéticos diferenciassem entre prisioneiros comuns e oficiais, o tratamento inicial era igualmente duro. Os combates recentes geravam tensões elevadas e, por vezes, as unidades soviéticas que faziam capturas tinham acabado de descobrir aldeias destruídas, valas comuns ou evidências diretas de crimes alemães, o que influenciava sua atitude. A captura em massa de oficiais nos arredores de Königsberg durante os últimos dias da ofensiva deixou milhares deles expostos a condições extremamente precárias. Longas marchas até centros de coleta, falta de alimentos, temperaturas de inverno e a incerteza de não saber para onde seriam levados. Essas marchas constituíam o primeiro passo em direção a um sistema de custódia que os soviéticos tinham aperfeiçoado desde os anos 30, um aparato de identificação, segregação e utilização de prisioneiros que operava em função das necessidades políticas, militares e econômicas do Estado. Uma vez detidos, os oficiais eram transferidos para pontos de concentração improvisados, onde a prioridade dos soviéticos não era o conforto dos prisioneiros, mas sim a coleta de informações básicas. A primeira inspeção incluía o registro de documentos pessoais, a confiscação de diários, mapas, insígnias e qualquer material que pudesse ter valor militar ou político. Para muitos oficiais, perder seus diários ou cadernos significava não apenas a perda de recordações, mas o desaparecimento de possíveis provas de obediência a ordens superiores. Para outros, a perda desses documentos evitava que os soviéticos interpretassem anotações ambíguas como evidência incriminatória. Neste ponto inicial do cativeiro, a situação emocional dos oficiais variava segundo sua experiência anterior e seu nível de responsabilidade. Alguns mantinham uma atitude desafiadora, apegando-se ao código militar que tinha regido suas vidas. Outros adotavam uma postura de resignação pragmática, conscientes de que a sobrevivência dependia de não atrair a atenção do NKVD. Havia também aqueles que tentavam destruir documentos, esconder insígnias ou adotar identidades falsas para evitar serem associados às unidades implicadas em crimes de guerra. Os soviéticos, no entanto, tinham acumulado numerosos arquivos que lhes permitiam verificar a identidade e a função de muitos dos prisioneiros. A chegada dos oficiais capturados aos centros de trânsito marcava a transição do caos do campo de batalha para um sistema mais estruturado. Esses centros, administrados conjuntamente pelo Exército Vermelho e órgãos de segurança, foram projetados para processar grandes quantidades de prisioneiros rapidamente. A classificação tornava-se mais meticulosa. Os oficiais eram interrogados sobre sua unidade, sua posição dentro da estrutura de comando e os movimentos recentes de suas tropas. Embora muitos tentassem minimizar seu papel, os soviéticos sabiam que os oficiais mantinham uma visão clara do funcionamento interno da Wehrmacht. As condições dos centros de trânsito eram duras: superlotação, escassez de alimentos, falta de abrigo e a constante pressão psicológica dos interrogatórios. O inverno de 1945, particularmente severo na Polônia e na Prússia Oriental, agravou a situação. Oficiais que haviam passado anos em posições de comando encontravam-se agora suportando noites ao relento, compartilhando barracões lotados ou dormindo sobre pisos gelados. A hierarquia militar alemã, tão rigorosa em tempos de combate, começava a diluir-se neste novo contexto. A transição dos centros de trânsito para as rotas ferroviárias que conduziam ao interior da União Soviética representava o momento em que os oficiais compreendiam a magnitude de sua situação. Os trens de carga tornaram-se um espaço onde a sobrevivência dependia do apoio mútuo e da resistência física. Durante estas viagens, que podiam durar dias ou semanas, os prisioneiros começavam a ouvir rumores sobre os campos de trabalho, sobre as regiões geladas onde muitos eram enviados e sobre os interrogatórios mais intensos que lhes aguardavam. À medida que se internavam mais no território soviético, a sensação de afastamento definitivo do mundo conhecido aumentava. Para muitos oficiais, a distância geográfica tornava-se uma metáfora da distância moral e política que os separava do futuro da Alemanha. Já não se tratava apenas da derrota militar, mas do desconhecimento absoluto sobre o destino de suas famílias. A continuidade do Reich
ou a possibilidade de voltar algum dia ao seu país. Neste ponto, o cativeiro tornava-se um processo interior tanto quanto exterior, uma mistura de incerteza, medo e a lenta aceitação de que sua vida tinha mudado para sempre. Dos campos de trânsito à maquinaria repressiva, o sistema soviético de classificação de prisioneiros. O processo que os oficiais alemães enfrentavam após sua captura não terminava no campo de batalha nem nos recintos improvisados onde eram inicialmente reunidos. A maquinaria soviética encarregada de processar os prisioneiros estava desenhada para absorver, ordenar e explorar dezenas de milhares de pessoas, utilizando critérios que combinavam interesses militares, de segurança interna e de justiça política. Para os oficiais, este sistema representava uma mudança absoluta em sua relação com a estrutura do poder. Passavam de ser parte de um exército disciplinado, com uma hierarquia claramente definida, a converter-se em peças dentro de um mecanismo estatal que os examinava com um rigor funcional, desconfiado e orientado a obter o máximo benefício possível para o Estado soviético. O primeiro passo deste processo começava nos campos de trânsito, locais estabelecidos nas proximidades das zonas de combate ou em pontos logísticos definidos previamente. Esses campos eram temporários por natureza, mas sua função era crucial. Atuavam como uma espécie de funil, onde o exército soviético depositava todos os prisioneiros antes de direcioná-los para estruturas mais permanentes administradas pelo NKVD. A atmosfera dentro desses centros era uma mistura de caos controlado e propósito burocrático. Os soviéticos, familiarizados com o manejo massivo de detidos desde a década de 1930, haviam aperfeiçoado um método para examinar rapidamente grandes grupos e classificá-los segundo critérios específicos. Quando os oficiais chegavam ao campo de trânsito, eram separados imediatamente dos soldados de infantaria. A diferença no tratamento não era necessariamente favorável. Os soviéticos consideravam os oficiais como pessoas com informações valiosas, possíveis culpados de crimes e figuras de influência dentro da estrutura alemã. Consequentemente, eram submetidos a um nível de escrutínio mais intenso desde o primeiro momento. A separação também cumpria a função de desarticular qualquer tentativa de manter a hierarquia militar dentro do cativeiro, algo que os soviéticos buscavam deliberadamente. A desintegração da autoridade interna alemã impedia que os prisioneiros agissem coletivamente e facilitava seu manejo posterior. O processo de identificação começava com perguntas básicas: nome, patente, unidade, local de captura. Mas por trás dessa simplicidade aparente, havia um sistema que cruzava dados com informações reunidas durante toda a guerra. Os soviéticos haviam acumulado uma enorme quantidade de documentos alemães capturados em postos de comando e quartéis generais abandonados durante as retiradas apressadas. Esses arquivos permitiam reconstruir organogramas, localizar divisões completas, identificar comandantes de batalhão ou regimento e, em alguns casos, vincular unidades específicas com massacres ocorridos em vilarejos ucranianos, bielorrussos ou russos. Os interrogadores sabiam que os oficiais tinham um papel mais estrutural nesses eventos, embora não tivessem participado diretamente, e por isso a classificação inicial era crucial para determinar quem seria enviado a qual lugar. Após esta primeira identificação, eram realizadas revisões corporais. Os soviéticos procuravam tatuagens de grupos paramilitares, marcas que revelassem pertencimento às SS, cicatrizes que indicassem experiência em certas unidades ou condecorações ocultas. Muitos oficiais tentavam livrar-se de insígnias ou papéis que os vinculassem a formações comprometidas, mas as unidades soviéticas já consideravam a ausência de documentos como um indício de suspeita. A destruição de provas pessoais era interpretada como tentativa de encobrir responsabilidades. Em alguns casos, até mesmo a qualidade do uniforme, o seu desgaste e as armas atribuídas eram examinadas para determinar a função real do oficial antes de sua captura. Uma vez concluído este processo preliminar, os oficiais eram conduzidos a cabanas, barracas ou hangares improvisados, onde permaneciam durante dias ou semanas à espera da fase seguinte.
A vida nesses campos de trânsito era extremamente precária. Os soviéticos forneciam comida em rações mínimas, geralmente sopas aguadas, pão preto e ocasionalmente cereais. A prioridade não era o bem-estar dos prisioneiros, mas sim a sua conservação básica até que a classificação fosse concluída. A alimentação escassa, combinada com as baixas temperaturas e as condições anti-higiênicas, provocava doenças frequentes. Para os oficiais, acostumados a um certo nível de disciplina e estrutura, a experiência representava um choque psicológico profundo. Perdiam a capacidade de planejar, enfrentavam a incerteza absoluta e começavam a compreender que a sua sobrevivência ficava nas mãos de uma administração totalmente alheia aos seus códigos militares. À medida que os dias avançavam, os oficiais notavam um padrão claro. Alguns prisioneiros eram chamados para interrogatórios adicionais, outros eram transferidos rapidamente, e poucos permaneciam por longos períodos no mesmo lugar. Esta variação não respondia ao acaso. O sistema soviético operava com categorias bem definidas que determinavam o destino de cada oficial. Entre as principais classificações estavam os oficiais comuns da Wehrmacht, os membros de unidades associadas a represálias contra civis, os oficiais de inteligência, os membros do partido nazista dentro do exército, os oficiais médicos e os vinculados a determinadas frentes onde se tinham documentado execuções em massa. Cada categoria definia um caminho distinto dentro do aparato repressivo. O NKVD e Smersh, as duas estruturas responsáveis pelo manejo dos prisioneiros de importância militar e política, deslocavam equipes especializadas para realizar interrogatórios nos campos de trânsito. Esses agentes possuíam conhecimentos detalhados das unidades alemãs e eram treinados para identificar inconsistências nos testemunhos dos prisioneiros. O objetivo não era apenas determinar responsabilidades individuais, mas reconstruir a cadeia de comando e obter informações sobre estratégias defensivas alemãs, organizações internas, nomes de altos comandantes e planos que pudessem influenciar nas operações soviéticas e na reconstrução política da Europa do Leste. Muitos oficiais, ao serem submetidos a esses interrogatórios, buscavam minimizar seu papel ou responsabilizar a outros. Alguns tentavam se apresentar como profissionais desvinculados da política nazista. Outros alegavam ter sido obrigados a seguir ordens sem conhecer suas consequências. Esses argumentos podiam resultar convincentes para certos interrogadores, mas, na maioria dos casos, os soviéticos mantinham uma postura cética. A ideologia do regime soviético incentivava a desconfiança em relação aos prisioneiros do inimigo, especialmente os oficiais, vistos como portadores da estrutura militar do nazismo. Durante este período, o destino final dos oficiais era decidido por comissões internas. Estas comissões avaliavam não apenas as informações coletadas durante os interrogatórios, mas também fatores como a idade do prisioneiro, seu estado físico, seu nível de patente e sua possível utilidade para o Estado soviético. Os oficiais que possuíam conhecimentos técnicos eram especialmente valiosos e muitas vezes eram designados para campos de trabalho onde suas capacidades pudessem ser aproveitadas. Outros, considerados perigosos ou politicamente relevantes, eram destinados a prisões especiais ou centros de investigação penal, onde se preparavam julgamentos militares. A transição do campo de trânsito para o sistema soviético formal era um ponto de ruptura na experiência do prisioneiro. Nos dias anteriores à transferência, os oficiais notavam um aumento na atividade do campo, contagens constantes, separação de grupos, preparação de comboios. Quando finalmente eram chamados, era-lhes ordenado formar filas e eram escoltados até os trens que os levariam para o interior da União Soviética. O carregamento nos vagões de gado marcava o começo de uma nova etapa, ainda mais dura, do cativeiro. Durante o transporte, a classificação inicial tornava-se mais evidente. Alguns vagões estavam destinados a campos de trabalho nos Urais, outros seguiam para prisões em Moscou e outros mais para centros especializados na região de Saratov ou do Volga. Nessas rotas, o tempo parecia dilatar-se. Os oficiais não sabiam se a viagem duraria horas, dias ou semanas.
A falta de informação era parte do controle que os soviéticos exerciam sobre os prisioneiros. Cada etapa era projetada para quebrar a sensação de continuidade com o mundo anterior e forçar os prisioneiros a se adaptarem ao novo sistema. Ao chegar ao seu destino final dentro do sistema soviético, os oficiais enfrentavam uma nova etapa do processo, ainda mais profunda e extensa. Mas tudo começava nestes campos de trânsito, onde a maquinaria repressiva soviética tomava cada prisioneiro e o transformava em um número, uma ficha, um elemento dentro de um sistema que não buscava apenas punir, mas também utilizar, controlar e, em muitos casos, reeducar aqueles que haviam sustentado o aparelho militar do nazismo. Interrogatórios, confissões e colaboração. A luta para extrair informações do inimigo derrotado. Quando os oficiais alemães ingressavam formalmente no sistema soviético de detenção, o processo de classificação inicial dava lugar a uma fase muito mais intensa e prolongada, a etapa dos interrogatórios. Neste ponto, o objetivo imediato do Estado soviético não era apenas determinar responsabilidades individuais, mas reconstruir com precisão a estrutura militar do inimigo, desvendar a lógica interna das unidades alemãs e transformar o conhecimento capturado em uma ferramenta política e militar que reforçasse a posição da União Soviética no pós-guerra. O interrogatório não era um procedimento isolado, mas um mecanismo que fazia parte de uma rede complexa, onde intervêm agentes do NKVD, oficiais do Smersh, analistas militares, tradutores e especialistas em psicologia do comportamento. O espaço físico onde se realizavam esses interrogatórios variava conforme o tipo de instalação. Nos centros principais, os soviéticos dispunham de salas austeras, com uma mesa, 2 cadeiras e um pequeno foco elétrico que muitas vezes ficava aceso durante longas horas. Nos locais mais improvisados, os interrogatórios podiam ocorrer em porões, escritórios temporários ou quartos de edifícios seguros após a ocupação de cidades alemãs ou polonesas. Para os oficiais capturados, esses ambientes constituíam um lembrete constante de sua vulnerabilidade. A falta de janelas, os silêncios prolongados, os movimentos medidos dos agentes e os períodos de espera antes e depois de cada sessão configuravam um ambiente projetado para erodir a resistência psicológica do interrogado. O interrogatório soviético diferia dos métodos alemães não tanto pela sua violência física, mas sim pela sua insistência metódica. Os agentes soviéticos eram treinados para não se apressarem, estabeleciam uma rotina, repetiam perguntas, confrontavam o prisioneiro com informações previamente obtidas e obrigavam-no a explicar repetidamente detalhes aparentemente insignificantes. A técnica baseava-se em criar um desgaste cumulativo. Para os oficiais acostumados a estruturas hierárquicas claras, essa falta de limites temporais era desorientadora. A duração de uma sessão podia variar de 1 hora até mais de 12, dependendo da resistência do interrogado e do interesse estratégico que representasse. O Smersh, responsável pela contra-espionagem militar, tinha um papel particularmente importante dentro deste processo. Seu objetivo não era apenas obter dados sobre movimentos de tropas ou sistemas defensivos, mas identificar agentes infiltrados, membros de serviços de inteligência alemães e oficiais que, segundo as avaliações soviéticas, poderiam se tornar figura-chave durante a reconstrução política da Alemanha. Nesse sentido, os interrogatórios buscavam tanto o passado quanto o futuro. Analisava-se o que havia ocorrido durante a guerra, mas também se tentava prever quem poderia se tornar um ator importante durante a ocupação aliada. Um dos mecanismos mais recorrentes do interrogatório soviético era a reconstrução cronológica do serviço militar do prisioneiro. Os agentes exigiam que o oficial detalhasse cada transferência, cada promoção, cada mudança de unidade e cada operação significativa na qual tivesse participado. Este exercício não servia apenas para obter informações estruturadas, mas também para detectar contradições. Os interrogadores tomavam nota de qualquer mudança no tom, na escolha de palavras ou na rapidez com que o prisioneiro respondia.
Em muitos casos, as inconsistências não eram o resultado de tentativas deliberadas de ocultar informações, mas sim da pressão, do medo ou da simples confusão provocada pela fadiga. Em paralelo com a reconstrução cronológica, os interrogadores procuravam identificar responsabilidades específicas em ações consideradas criminosas segundo o direito soviético. Este era um dos pontos mais delicados para os oficiais alemães, porque a fronteira entre responsabilidade direta e indireta era extremamente difusa na lógica do Estado soviético. Se um oficial tivesse comandado uma unidade presente em uma zona onde se havia levado a cabo uma execução de civis, mesmo que não tivesse participado pessoalmente, poderia ser considerado responsável por omissão ou por ter permitido que seus subordinados atuassem sem supervisão. Esta interpretação ampliada da responsabilidade militar gerava um clima de profunda tensão. O processo de interrogação não era linear. Em ocasiões, os oficiais podiam passar semanas sem serem chamados, o que aumentava a ansiedade e a incerteza. Em outras, eram convocados com frequência, às vezes várias vezes em um mesmo dia. As perguntas podiam ir desde aspectos técnicos até questões políticas sobre sua afiliação ao Partido Nazista, suas opiniões sobre Hitler ou seu conhecimento das operações realizadas pelas SS. Os soviéticos consideravam que cada detalhe tinha um valor potencial e, por isso, nunca descartavam uma informação por irrelevante que parecesse. As confissões obtidas durante esses interrogatórios eram tratadas como documentos de grande valor jurídico e político. Em muitos casos, os oficiais se viam assinando declarações que resumiam suas palavras, redigidas pelos interrogadores em uma linguagem que enfatizava suas responsabilidades. Embora alguns prisioneiros tentassem modificar o conteúdo dessas declarações, a pressão psicológica, o isolamento e a incerteza sobre seu destino faziam com que a maioria aceitasse assinar para evitar maiores consequências. Em ocasiões, a assinatura de uma confissão não era um fim em si mesmo, mas sim um passo para interrogatórios posteriores, onde essa declaração serviria como base para novas perguntas. A colaboração surgiu dentro deste contexto. Para os soviéticos, um oficial colaborador era alguém disposto a oferecer informações amplas, detalhadas e verificáveis, alguém útil tanto para a guerra ainda em curso como para a futura administração da Alemanha. A colaboração podia adotar diferentes formas. Alguns oficiais ofereciam conhecimentos técnicos, especialmente engenheiros ou especialistas em logística. Outros forneciam insights políticos, descreviam rivalidades dentro da Wehrmacht, identificavam figuras potencialmente perigosas ou comentavam a moral interna do exército alemão. Um grupo mais reduzido aceitava colaborar em tarefas específicas, como identificar outros prisioneiros, traduzir documentos ou reconstruir organogramas militares. O incentivo para colaborar era simples: melhorar as condições de vida, evitar ser enviados ao Gulag ou aspirar a um tratamento especial. Embora os soviéticos raramente fizessem promessas explícitas, a estrutura do sistema deixava claro que um colaborador tinha mais probabilidades de sobreviver. Alguns recebiam rações de comida ligeiramente superiores, camas individuais ou a possibilidade de acessar roupas mais quentes. Para prisioneiros enfraquecidos pela fome ou pelo frio, essas concessões eram decisivas. No entanto, a colaboração também implicava riscos. Os prisioneiros que aceitavam cooperar podiam se tornar alvo de hostilidade por parte de outros oficiais. Se fossem identificados como colaboradores dentro de um campo, podiam sofrer agressões, isolamento ou represálias disfarçadas. A autoridade informal dos oficiais alemães continuava existindo dentro do cativeiro, embora enfraquecida. Para muitos, colaborar era uma traição ao código militar e uma ruptura moral irreparável. Outros viam isso como um ato necessário para sobreviver. À medida que o processo avançava, os soviéticos acumulavam um volume considerável de informações, muito mais amplo do que o que qualquer outro país aliado obtinha sobre a estrutura interna da Wehrmacht. Os relatórios elaborados a partir dos interrogatórios serviam para reconstruir batalhas, compreender estratégias defensivas alemãs e, especialmente,
identificar responsáveis pelos crimes cometidos em territórios ocupados. As informações fluíam para Moscou, onde equipes de análise revisavam cada declaração e a integravam em arquivos individuais que acompanhariam o oficial durante toda a sua reclusão. O interrogatório não terminava com a assinatura de uma confissão. Era um processo contínuo que podia ser reativado a qualquer momento, mesmo anos depois da captura. Um oficial podia ser transferido de um campo de trabalho para um centro de interrogatório se surgissem novas perguntas ou se encontrassem evidências adicionais sobre sua participação em atos repressivos. Essa possibilidade constante de ser convocado novamente mantinha os prisioneiros em um estado psicológico de alerta permanente. Ao finalizar esta etapa, os oficiais estavam completamente integrados no aparelho repressivo soviético. As confissões, as informações coletadas e as avaliações do SMERSH e do NKVD definiam seu destino final: prisão prolongada, trabalhos forçados no Gulag, julgamentos militares ou, em alguns casos excepcionais, uma vida de colaboração controlada dentro do marco soviético. Gulag: trabalho forçado, castigo e sobrevivência em um mundo fechado. Quando os oficiais alemães eram finalmente transferidos dos centros de interrogatório e classificação para os campos do Gulag, ingressavam em um universo que operava sob regras alheias a toda a lógica militar conhecida. O Gulag não era simplesmente um sistema penitenciário, era um mecanismo econômico, ideológico e punitivo que articulava milhões de vidas sob um regime de controle absoluto. Para os oficiais capturados, essa transferência significava um ponto sem retorno. Haviam passado de serem membros de uma maquinaria militar moderna a se tornarem um recurso explorável dentro do aparato soviético, onde sua força física, seus conhecimentos técnicos ou mesmo sua resistência psicológica adquiriam um valor utilitário. A viagem para os campos profundos, situados em regiões como os Urais, Sibéria ou Cazaquistão, representava uma experiência inicial de desumanização. Os vagões de carga nos quais eram transportados foram projetados para mercadorias, não para pessoas. A ventilação era mínima, a iluminação praticamente inexistente e as condições sanitárias se deterioravam desde o primeiro dia. Os prisioneiros permaneciam de pé ou agachados durante horas intermináveis. O cheiro de umidade, suor e resíduos humanos impregnava o ar. O frio, no inverno, se infiltrava pelas fendas da madeira, enquanto no verão o calor transformava os vagões em câmaras sufocantes. Homens morriam antes de chegar ao seu destino. Seus corpos eram retirados apressadamente quando o trem parava em estações secundárias. A entrada no campo propriamente dita era uma sequência de procedimentos desenhados para quebrar toda a noção de individualidade. Os oficiais eram obrigados a se despir para inspeções médicas rápidas, muitas vezes superficiais e centradas em detectar doenças contagiosas. Seus pertencentes pessoais eram confiscados, mesmo objetos sem valor material, mas com significado emocional, como fotografias familiares ou pequenas insígnias. A perda desses objetos representava o último vínculo tangível com sua vida passada. Os soviéticos atribuíam uma identificação numérica e entregavam roupas gastas, inadequadas para as condições climáticas do local. Muitos oficiais descreveram este momento como a transição simbólica de sua identidade militar para uma existência anônima dentro de um sistema imenso. A vida diária no Gulag combinava 3 dimensões inseparáveis: trabalho forçado, disciplina estrita e sobrevivência constante. Cada campo tinha uma função econômica atribuída: construção de ferrovias, corte de florestas, mineração, produção industrial ou manutenção de infraestruturas. Os oficiais alemães, independentemente de seu posto anterior, eram designados para o mesmo tipo de tarefas que qualquer outro prisioneiro. A noção de hierarquia era abolida. Um coronel podia encontrar-se trabalhando junto com um soldado raso ou com prisioneiros soviéticos condenados por crimes comuns. O único critério que podia modificar sua designação era a posse de habilidades técnicas específicas, como engenharia ou medicina, que os soviéticos usavam de maneira pragmática quando necessário. O trabalho começava ao amanhecer.
Os prisioneiros eram acordados por guardas que percorriam os barracões, batendo nas portas ou emitindo ordens em voz alta. Muitos oficiais, enfraquecidos pela fome, a doença ou a falta de descanso, precisavam de ajuda de outros prisioneiros para se levantar. Após uma contagem inicial, eram organizados em brigadas e escoltados para as áreas de trabalho. No inverno, essas marchas matinais eram especialmente duras. O vento cortante, a neve acumulada e a temperatura abaixo de 20 graus abaixo de zero faziam com que a marcha se tornasse uma prova de resistência física. As jornadas de trabalho costumavam durar entre 10 e 12 horas, embora pudessem se estender se o trabalho atribuído não fosse concluído. Para os soviéticos, o desempenho era um fator central na estrutura do campo. Cada brigada tinha uma cota diária que deveria cumprir. Se não fosse alcançada, as rações de comida eram reduzidas imediatamente. Esse mecanismo gerava uma pressão constante entre os prisioneiros, já que a sobrevivência dependia diretamente do desempenho coletivo. Os oficiais alemães, pouco habituados ao trabalho manual extremo, sofriam especialmente nos primeiros meses. Seus corpos, frequentemente enfraquecidos pelo cativeiro anterior, tinham dificuldades para se adaptar ao ritmo do Gulag. Muitos adoeceram rapidamente de disenteria, escorbuto ou infecções respiratórias. A alimentação representava um dos elementos mais cruéis do sistema. As rações diárias consistiam, em sua forma mais básica, em um pedaço de pão preto e uma sopa rala composta em grande parte por água e restos de verdura. Os prisioneiros que cumpriam ou superavam as cotas de trabalho podiam receber rações ligeiramente superiores, enquanto os que não conseguiam acabavam com porções ainda menores. Esta estrutura de recompensa e castigo criava um ambiente de competição tensa dentro das brigadas e reforçava o controle soviético. Para os oficiais, que tinham desfrutado de dietas relativamente regulares durante seu serviço militar, a transição para um regime de fome sustentada era devastadora. O desgaste físico tornava-se visível em questão de semanas: perda rápida de peso, fraqueza muscular, problemas dentais e um esgotamento mental que enfraquecia a capacidade de resistência. Os barracões eram espaços lotados, construídos com madeira simples e mal isolados. Durante o inverno, os prisioneiros dormiam junto aos seus companheiros para manter o calor corporal. As camas, geralmente de madeira sem colchão, estavam infestadas de piolhos, o que provocava infecções de pele e dificultava o descanso. A higiene pessoal era quase inexistente. Os oficiais, acostumados a normas estritas de higiene durante o seu tempo na Wehrmacht, viam como sua capacidade de manter uma mínima dignidade se erodia dia após dia. A falta de água quente, a escassez de sabão e a impossibilidade de lavar a roupa com frequência transformavam a sujeira em uma presença constante. O Gulag era também um espaço onde coexistiam diferentes grupos de prisioneiros, delinquentes comuns, presos políticos soviéticos, prisioneiros de guerra de diferentes nacionalidades e minorias étnicas reprimidas. As relações entre esses grupos eram complexas e, muitas vezes, perigosas. Os criminosos comuns gozavam em muitos campos de privilégios informais e atuavam como intermediários entre os guardas e os prisioneiros. Muitas vezes, exerciam violência contra os oficiais alemães, não só por rivalidade étnica ou política, mas também para consolidar sua posição interna. Os prisioneiros políticos soviéticos, por sua vez, olhavam para os oficiais alemães com uma mistura de rejeição e distância emocional. Neste ambiente, os oficiais eram obrigados a desenvolver estratégias de adaptação, formar pequenos grupos de cooperação, estabelecer pactos de apoio mútuo ou buscar proteção sob a figura de prisioneiros influentes. A relação com os guardas soviéticos variava dependendo do campo e do pessoal designado. Alguns guardas mostravam uma atitude puramente funcional, cumpriam as ordens sem um interesse particular na vida dos prisioneiros. Outros, marcados por experiências traumáticas durante a guerra, mostravam hostilidade aberta para com os oficiais alemães. No entanto, havia guardas que, movidos pela fadiga ou pela indiferença própria do sistema, cediam pequenos privilégios aos prisioneiros. Esses gestos, embora mínimos,
podiam significar a diferença entre a vida e a morte em um ambiente tão extremo. A passagem do tempo no Gulag adquiria um caráter ambíguo. Para alguns oficiais, cada dia se convertia em uma batalha pela sobrevivência, com objetivos imediatos: suportar o frio, completar a cota de trabalho, evitar confrontos e conseguir algo mais de comida. Para outros, o tempo se tornava uma massa homogênea, onde os dias se confundiam entre si. A falta de informação sobre o mundo exterior ampliava essa sensação de isolamento. Muitos oficiais desconheciam durante meses ou anos o desfecho da guerra, o destino de suas famílias ou a situação política na Alemanha. Apesar da dureza do sistema, existiam momentos em que os oficiais encontravam pequenas redes de apoio emocional. Alguns compartilhavam histórias de suas vidas anteriores, recordavam episódios do exército ou relatavam anedotas familiares. Essas conversas noturnas, realizadas em voz baixa para evitar interrupções, permitiam que os prisioneiros mantivessem um sentido mínimo de identidade. Também existiam trocas de habilidades. Um oficial com conhecimentos médicos podia oferecer atenção rudimentar a outros. Um engenheiro podia projetar soluções improvisadas para melhorar a ventilação de um barracão ou reparar ferramentas defeituosas. A morte era uma presença habitual no Gulag. Os corpos dos prisioneiros falecidos eram retirados logo pela manhã e transportados para valas comuns nos arredores do campo. A frequência dessas mortes gerava nos oficiais uma mistura de resignação e medo latente. A morte, nesse contexto, tornava-se parte do ritmo cotidiano do campo, uma certeza a mais dentro de um sistema projetado não só para explorar a força de trabalho, mas também para reorganizar a identidade do prisioneiro, privando-o de tudo aquilo que definia sua vida anterior. Julgamentos, responsabilidades e sentenças. O peso dos crimes em território soviético. Quando os oficiais alemães passavam da etapa de interrogatórios para o domínio judicial soviético, ingressavam em um processo que, embora se apresentasse como um sistema de justiça militar, combinava objetivos punitivos, políticos e simbólicos. Para a União Soviética, julgar os oficiais capturados não era unicamente um ato jurídico, era uma afirmação de sua vitória, uma demonstração de sua capacidade para administrar justiça frente aos crimes cometidos em seu território, e uma ferramenta para modelar a narrativa histórica que seria transmitida à sua população e ao mundo após a guerra. Cada oficial se tornava assim um portador de responsabilidades mais amplas do que as individuais, já que o Estado soviético via neles a personificação de uma maquinaria bélica que havia devastado cidades, executado civis e buscado a destruição do país. O processo judicial começava antes que o oficial pisasse numa sala de audiências. Desde os dias em que os interrogatórios se intensificavam, o NKVD e o Smersh começavam a elaborar dossiês detalhados. Estes documentos continham a história militar do prisioneiro, declarações prévias, relatórios de interrogatórios, testemunhos de outros prisioneiros e, em alguns casos, provas físicas recuperadas nos territórios ocupados. A estrutura do dossiê refletia uma lógica cumulativa. Qualquer dado, por menor que fosse, podia adquirir relevância se surgisse nova informação que o contextualizasse. O oficial era avaliado não apenas por suas ações, mas pelo lugar que havia ocupado dentro da hierarquia militar alemã e pela responsabilidade que os soviéticos acreditavam ser atribuível ao seu cargo. As autoridades soviéticas distinguiam vários níveis de responsabilidade. No nível mais baixo estavam os oficiais que haviam servido em unidades regulares, sem antecedentes diretos de participação em crimes. Em um nível intermediário, encontravam-se aqueles que haviam exercido comando em áreas onde se haviam documentado represálias, despejos forçados ou execuções de civis. Finalmente, no nível mais alto, estavam os oficiais vinculados a operações específicas na Ucrânia, Bielorrússia, os países bálticos ou Rússia, zonas onde a violência alemã atingiu sua máxima expressão. Para estes últimos, o julgamento era quase inevitável e a sentença previsível. Antes do julgamento, o NKVD podia manter o prisioneiro em isolamento durante dias ou semanas,
a fim de reforçar a pressão psicológica e assegurar que suas declarações fossem consistentes com as conclusões desejadas pelas autoridades. Em alguns casos, os oficiais eram levados a confrontações com outros prisioneiros, que confirmavam ou desmentiam aspectos específicos de seus relatos. Estas confrontações eram cuidadosamente orquestradas pelos interrogadores, que buscavam revelar contradições ou reforçar as linhas argumentais do dossiê. Quando o julgamento finalmente era agendado, a transferência para o tribunal era realizada sob medidas de segurança rigorosas. Os prisioneiros eram escoltados por guardas armados com algemas nos pulsos e conduzidos a veículos fechados. Para muitos oficiais, este trajeto representava um dos momentos mais tensos de todo o processo. Embora soubessem que as possibilidades de absolvição eram mínimas, ainda existia a incerteza em relação à sentença, trabalhos forçados prolongados, penas de prisão em condições difíceis ou execução imediata. Ao entrar na sala do tribunal, os oficiais depararam-se com um ambiente projetado para afirmar a autoridade do Estado. A maioria destes julgamentos era realizada perante tribunais militares soviéticos, compostos por oficiais de alta patente. A atmosfera era tensa, solene e profundamente formal. O acusado era colocado de pé, isolado do restante dos presentes, com guardas a ambos os lados. Os juízes vestiam uniformes impecáveis e suas expressões eram impenetráveis. O objetivo era estabelecer uma dinâmica de poder clara. O Estado vitorioso julgava o inimigo vencido. Os procuradores soviéticos desempenhavam um papel central no desenvolvimento do julgamento. Seus argumentos seguiam uma estrutura narrativa precisa, demonstravam o dano causado ao povo soviético, contextualizavam as ações do acusado dentro da agressão alemã e apresentavam provas que buscavam conectar o oficial com crimes específicos. Mesmo nos casos em que a evidência direta era limitada, os procuradores utilizavam a lógica da responsabilidade de comando para sustentar que o oficial devia ter tido conhecimento das ações de seus subordinados, ou que havia participado indiretamente mediante a aplicação de ordens superiores. Esta interpretação ampliada da responsabilidade militar permitia que um grande número de oficiais fosse julgado sem necessidade de demonstrar sua participação direta em um ato concreto. Os oficiais acusados, quando lhes era dada a oportunidade de falar, adotavam diversas estratégias. Alguns tentavam argumentar que haviam atuado como soldados profissionais, seguindo ordens legítimas sem conhecimento de ações criminosas. Outros afirmavam que sua unidade não havia estado presente nas áreas mencionadas no processo ou que haviam ocupado um cargo administrativo sem influência sobre operações punitivas. Um grupo minoritário, consciente de que suas possibilidades de defesa eram limitadas, optava por admitir parcialmente as acusações, esperando obter uma redução da pena. No entanto, independentemente da abordagem, as opções de defesa eram escassas. As sentenças variavam de acordo com a gravidade atribuída ao caso. Muitos oficiais receberam condenações de entre 10 e 25 anos de trabalhos forçados, uma pena que, nas condições do Gulag, podia equivaler a uma sentença de morte lenta. Outros foram condenados a penas menores, mas igualmente duras, como 5 ou 10 anos de prisão em instalações de segurança máxima. E um número significativo, especialmente aqueles vinculados com execuções, destruição de aldeias ou participação ativa em unidades repressivas, foram condenados à morte. Estas execuções eram geralmente realizadas por fuzilamento e executadas rapidamente após a sentença, às vezes em questão de dias. Os julgamentos públicos representavam um fenômeno particular dentro do sistema soviético. Embora a maioria dos processos contra oficiais alemães acontecesse a portas fechadas, alguns foram concebidos como encenações públicas destinadas a demonstrar a legitimidade moral do Estado. Esses julgamentos costumavam ocorrer em cidades devastadas pela ocupação ou em regiões onde crimes massivos haviam sido cometidos. A população assistia como testemunha. A presença de cidadãos soviéticos, muitos deles vítimas diretas ou indiretas da guerra, reforçava a dimensão emotiva do julgamento. Esses julgamentos tinham um efeito político claro.
consolidar a narrativa da resistência soviética, reforçar o vínculo entre o Estado e a população e demonstrar que a justiça recaía sobre aqueles que tinham causado tanto sofrimento. O sistema soviético também utilizava as sentenças como ferramenta de reorganização social nos territórios recém-libertados. Em algumas regiões, os julgamentos de oficiais alemães serviam para estabelecer um clima de controle e advertência para possíveis colaboradores locais. A condenação pública de um oficial não apenas punia um inimigo, mas também enviava uma mensagem clara àqueles que pudessem questionar o poder soviético. Dentro do Gulag, a chegada de um oficial condenado alterava a dinâmica do campo. Esses prisioneiros eram vistos pelos guardas como sujeitos de vigilância especial e, em ocasiões, eram designados para trabalhos particularmente duros como parte de seu castigo. Alguns oficiais tentavam integrar-se aos grupos existentes, enquanto outros mantinham uma posição de distância, conscientes de que seus antecedentes podiam gerar ressentimento entre os prisioneiros soviéticos, muitos dos quais haviam perdido familiares durante a guerra. Com o passar do tempo, alguns oficiais condenados tinham uma segunda oportunidade para revisar seus casos. As autoridades soviéticas, especialmente após a morte de Stalin e as mudanças políticas posteriores, revisaram vários arquivos de prisioneiros de guerra. Alguns oficiais foram realocados, outros libertados antes de cumprir sua sentença completa. No entanto, esses casos eram excepcionais. Para a maioria, a sentença ditada pelos tribunais soviéticos marcava seu destino definitivo. No conjunto, os julgamentos de oficiais alemães capturados pelos soviéticos fizeram parte de uma estrutura de justiça que não buscava apenas penalizar os crimes cometidos, mas também afirmar a hegemonia moral e política do Estado soviético. Para os prisioneiros, este processo constituía o momento em que o peso da guerra, das ordens recebidas e das ações realizadas se materializava em uma condenação que os acompanharia por anos, ou até o final de suas vidas. Repatriações, desaparecimentos e silêncios. O longo retorno após a guerra. Quando a guerra terminou oficialmente em maio de 1945, para os oficiais alemães sob custódia soviética, não houve sensação imediata de fechamento nem de alívio. O fim do conflito não significava necessariamente o fim do cativeiro. Para a União Soviética, os prisioneiros, especialmente os oficiais, continuavam sendo recursos estratégicos, sujeitos a julgamento, punição e aproveitamento econômico. A ideia de uma repatriação rápida e generalizada era inexistente. A realidade imediata era uma prolongação do encarceramento, uma transição lenta e incerta, onde o retorno à Alemanha se apresentava como um horizonte difuso, condicionado por fatores políticos, diplomáticos e econômicos que escapavam por completo ao controle dos prisioneiros. Os primeiros meses após a rendição alemã foram marcados pela confusão. Parte dos oficiais retidos em campos de trânsito pensava que o fim da guerra implicaria uma mudança drástica na sua situação. Alguns esperavam ser transferidos para zonas sob controle ocidental. Outros imaginavam que a rendição abriria caminho para um acordo internacional que garantisse sua libertação. Mas nada disso aconteceu. O aparato soviético continuava funcionando com total autonomia. Os campos do Gulag continuavam a receber prisioneiros, os interrogatórios não pararam e as sentenças continuavam a ser executadas. Para muitos oficiais, a continuidade do encarceramento após a guerra foi psicologicamente devastadora. Tinham sobrevivido a combates, retiradas, fome e frio, com a esperança de que o fim do conflito representasse uma porta para a liberdade. Ao descobrirem que o cativeiro persistia, experimentaram uma quebra emocional profunda. A falta de informação piorava a situação. Os soviéticos raramente comunicavam aos prisioneiros as decisões políticas que afetavam seu destino. Nos campos circulavam rumores contraditórios: libertações massivas, prolongamento de sentenças, transferências para o Ocidente, fuzilamentos pendentes. O processo de repatriação não era linear nem uniforme. Nos anos imediatamente após a guerra, os soviéticos estabeleciam prioridade para certos grupos de prisioneiros, soldados rasos enfraquecidos, doentes graves
e alguns prisioneiros não vinculados a responsabilidades militares relevantes. No entanto, os oficiais constituíam um caso à parte. Seus arquivos eram revisados exaustivamente, mesmo anos depois de terem sido elaborados. Em muitos casos, o Estado soviético considerava que uma alta patente era suficiente para justificar uma detenção prolongada, com o argumento de que seu papel dentro do exército alemão implicava uma responsabilidade latente. No final da década de 1940, as tensões crescentes da Guerra Fria tiveram um impacto direto sobre a política soviética em relação aos prisioneiros alemães. A divisão da Alemanha em dois estados gerou um novo quadro para a repatriação. Os soviéticos começaram a liberar grupos seletivos de prisioneiros para a recém-fundada República Democrática Alemã. Este processo cumpria um duplo propósito: reforçar a legitimidade do novo Estado socialista e alimentar a narrativa de que a União Soviética atuava como libertadora frente à agressão passada. No entanto, a maioria dos oficiais não foi libertada nesse período inicial. Muitos continuaram cumprindo sentenças prolongadas que os mantinham encarcerados durante uma década ou mais. Outros não tinham condenações formais, mas permaneciam detidos sob a categoria de prisioneiros não repatriáveis, uma denominação que permitia uma retenção indefinida até nova ordem. As condições de vida nos campos não melhoraram significativamente após a guerra. A estrutura básica do trabalho forçado continuou. Muitos oficiais alemães passaram toda a pós-guerra realizando trabalhos extenuantes em minas, florestas ou construções. A comunicação com a Alemanha era extremamente limitada. Em alguns casos, os prisioneiros podiam enviar cartas às suas famílias, mas a censura reduzia-as a mensagens breves e supervisionadas. Muitas cartas nunca chegavam ao destino. As famílias, por sua vez, desconheciam o paradeiro dos seus entes queridos. A Alemanha estava cheia de viúvas que não sabiam se os seus maridos estavam vivos, mortos ou perdidos em alguma prisão soviética. Esta incerteza gerou um vazio emocional profundo na sociedade alemã. As listas de prisioneiros libertados, que se publicavam periodicamente, eram examinadas com ansiedade por milhares de famílias que procuravam um nome entre centenas. Os desaparecimentos eram um fenômeno recorrente. Nem todos se deviam a execuções ou mortes por doença. Em muitos casos, a burocracia soviética simplesmente perdia arquivos, registrava mal os nomes ou atribuía um prisioneiro a um campo sem notificar a transferência. Isso fazia com que alguns oficiais desaparecessem durante meses ou até mesmo anos dentro do sistema. Em outros casos, os desaparecimentos eram intencionais. Prisioneiros considerados particularmente perigosos ou valiosos eram confinados em instalações secretas. Esses prisioneiros não constavam nas listas oficiais e seu paradeiro era conhecido apenas por um círculo restrito de autoridades. A morte em cativeiro continuava sendo um destino comum. O cansaço acumulado, as doenças maltratadas e a dureza do trabalho causaram milhares de mortes na segunda metade da década de 1940. Estas mortes raramente eram comunicadas às famílias e, quando eram, os relatórios costumavam ser vagos: falecido por doença, morte natural, complicação infecciosa. As fossas comuns se multiplicavam ao redor dos campos. Mesmo quando a União Soviética decidiu começar a repatriar mais prisioneiros no início da década de 1950, muitos oficiais alemães já haviam perecido. O processo de libertação em massa mais significativo ocorreu após a morte de Stalin em 1953. A mudança política interna gerou uma revisão de casos e uma abertura parcial para a repatriação. A partir de 1954, as autoridades soviéticas começaram a liberar grupos maiores de prisioneiros alemães, incluindo numerosos oficiais. Estas libertações não ocorreram de maneira imediata nem uniforme. Foram realizadas em ondas, cuidadosamente controladas e com um marcado componente político. Os oficiais libertados retornavam a um país radicalmente diferente do que haviam conhecido. A Alemanha estava dividida, devastada e se reconstruindo sob dois modelos opostos. Muitos retornaram à República Federal da Alemanha,
onde encontraram famílias que haviam sido realocadas, lares destruídos e um clima político que começava a deixar para trás o passado nazista. Na RFA, os ex-prisioneiros do Gulag eram recebidos como vítimas, embora a sociedade alemã também mostrasse tensões em relação ao seu papel durante a guerra. Na RDA, por outro lado, os oficiais libertados eram recebidos com cautela. O Estado socialista os incorporava seletivamente à vida social, mas também os vigiava de perto. Alguns encontraram emprego em indústrias estatais, outros foram marginalizados por seus antecedentes. O relato oficial da RDA enfatizava os crimes do nazismo, e muitos oficiais libertados eram vistos como parte desse passado. Sua integração social dependia de sua disposição em ajustarem-se ao discurso socialista e manterem silêncio sobre as experiências vividas nos campos soviéticos. O silêncio, de fato, tornou-se um elemento central na vida de muitos oficiais repatriados. A imensa maioria evitava falar abertamente sobre o Gulag. Temiam não ser acreditados, temiam reabrir feridas familiares ou temiam consequências políticas nos estados divididos. Alguns permaneceram em silêncio por trauma, outros por vergonha, outros pela complexidade moral de terem sobrevivido a um sistema que havia destruído tantos companheiros. As histórias do Gulag circularam na Alemanha durante décadas como relatos fragmentados, incompletos, atravessados pela dor e pelo medo de recordar. No entanto, nem todos voltaram. Milhares permaneceram desaparecidos, enterrados em sepulturas sem nome ou perdidos em arquivos soviéticos que permaneceriam fechados durante grande parte do século XX. As famílias destes homens mantiveram a esperança durante anos, mesmo décadas. A abertura parcial dos arquivos soviéticos, após a queda da URSS em 1991, revelou novos dados, mas também confirmou a dimensão trágica dos desaparecidos. Alguns haviam morrido nos primeiros anos de cativeiro, outros nos últimos. Muitos não foram registrados adequadamente. O retorno dos oficiais alemães capturados pelos soviéticos não foi um regresso simples nem heróico. Foi um processo longo, cheio de incertezas, marcado por silêncios e ausências. Para os que conseguiram voltar, o retorno significou começar uma vida do zero em um país dividido e profundamente transformado. Para os que nunca regressaram, a história ficou suspensa em alguma parte do vasto território soviético, envolta na névoa burocrática de um sistema que administrava vidas e mortes com eficiência implacável e quase sempre sem deixar rastro. Memória, política e esquecimento. As consequências históricas de sua passagem pela União Soviética. O destino dos oficiais alemães capturados pelos soviéticos não terminou com sua repatriação nem com o encerramento de seus processos penais. Sua passagem pelos campos, pelos interrogatórios e pelos julgamentos deixou uma marca duradoura que influenciaria não apenas suas vidas, mas também a memória coletiva de ambos os lados da Europa. O cativeiro soviético não foi apenas uma experiência individual ou militar. Tornou-se um elemento sensível na construção de narrativas nacionais, em um ponto de tensão entre memória e política, e em um território onde o silêncio, em muitos casos, impôs-se como forma de sobrevivência emocional. A história desses oficiais não ficou registrada em monumentos nem celebrações. Ficou suspensa entre testemunhos fragmentados, arquivos incompletos e tensões ideológicas que definiram o pós-guerra europeu. Para compreender o impacto histórico de sua passagem pela União Soviética, é necessário observar como foram configurados os relatos nacionais na República Federal da Alemanha, na República Democrática Alemã e na própria União Soviética. Em cada um desses espaços, a memória dos oficiais foi condicionada por objetivos políticos, sensibilidades sociais e processos de autojustificação que tentavam dar sentido ao passado recente e traçar as fronteiras morais da nova ordem internacional. Na República Federal da Alemanha, fundada sob a influência ocidental, a figura do oficial repatriado adquiriu um matiz particular. Os primeiros retornos, especialmente os de finais dos anos 40 e os da década de 1950, foram recebidos com um sentimento coletivo de alívio e empatia.
As cidades e vilas organizaram atos locais de boas-vindas, onde as famílias se reencontravam depois de anos de incerteza. Esses atos tinham uma dimensão profundamente humana, mas também articulavam uma mensagem política. A RFA se apresentava como um refúgio para aqueles que haviam sofrido nos campos soviéticos, independentemente de seu papel durante a guerra. Em um país que lidava com a sombra do nazismo, os repatriados se integraram frequentemente em uma narrativa na qual a vítima do comunismo ocupava um espaço simbólico mais confortável do que a figura do perpetrador do regime nazista. Este processo não ocultava os fatos do passado, mas sim os reorganizava. Para grande parte da sociedade alemã ocidental, era mais simples compadecer-se de quem havia padecido anos de trabalho forçado no Gulag do que confrontar as responsabilidades coletivas pela devastação causada na Europa Oriental. Os testemunhos dos repatriados contribuíram para alimentar uma visão dual. Por um lado, a culpa alemã pelos crimes nazistas. Por outro, o sofrimento alemão sob a repressão soviética. Esta dualidade se tornou um componente central da memória pública, especialmente durante a Guerra Fria, quando a RFA se posicionava frente à União Soviética como defensora da democracia ocidental. No entanto, esta integração narrativa tinha limites. Muitos oficiais mantiveram silêncio sobre seu papel durante a guerra. Sabiam que, embora a sociedade alemã quisesse ouvi-los falar sobre o Gulag, não desejava ouvir detalhes incômodos sobre operações na frente oriental ou sobre unidades implicadas em represálias. Esse silêncio era duplo. Silêncio sobre o que foi vivenciado nos campos soviéticos, porque as experiências de violência, humilhação e fome muitas vezes eram duras demais para compartilhar, e silêncio sobre o cometido durante a guerra, fosse por responsabilidade direta ou por omissão. Na República Democrática Alemã, sob tutela soviética, a memória do cativeiro seguiu um caminho completamente diferente. Os oficiais repatriados não eram percebidos principalmente como vítimas do sistema soviético, mas como sujeitos que deviam integrar-se ao novo projeto socialista. O Estado da RDA articulou uma narrativa que enfatizava os crimes do nazismo e a legitimidade da União Soviética como poder libertador. Consequentemente, falar sobre os abusos sofridos nos campos soviéticos era inconveniente. Ao contrário da RFA, onde os repatriados eram ouvidos e até celebrados, na RDA sua experiência devia ficar subordinada à narrativa oficial. O silêncio imposto na RDA não obedecia apenas a razões políticas externas, mas também à necessidade interna de consolidar um relato coerente do passado. Denunciar as condições dos campos soviéticos teria questionado a autoridade moral do Estado, cuja legitimidade dependia do vínculo fraternal com a União Soviética. Assim, os repatriados encontraram-se presos entre duas memórias contraditórias: a memória pessoal do sofrimento e a memória pública do Estado socialista. Muitos optaram por silenciar, fosse por medo, por resignação ou porque suas experiências não encontravam um espaço legítimo dentro do discurso oficial. Na União Soviética, a memória dos oficiais alemães capturados foi absorvida pela narrativa mais ampla da Grande Guerra Patriótica. Para a sociedade soviética, a guerra tinha sido uma experiência traumática que deixou milhões de mortos e devastou regiões inteiras. Nesse contexto, os oficiais alemães eram vistos como representantes diretos de um inimigo brutal e destrutivo. A política oficial reforçava essa percepção. Os julgamentos e sentenças contra oficiais alemães eram apresentados como atos de justiça, necessários para curar as feridas da nação. O fato de que milhares desses oficiais morreram nos campos ou permaneceram detidos durante anos não gerava um debate público. Durante décadas, a sociedade soviética não teve acesso a informações detalhadas sobre o destino dos prisioneiros alemães. Os documentos permaneciam em arquivos fechados, os números eram administrados de maneira controlada e o Estado não tinha interesse em fomentar uma reflexão profunda sobre o tratamento dos prisioneiros. A memória soviética da guerra se centrava na vitória, não nos processos repressivos posteriores.
Só com a abertura de arquivos, nos anos finais da União Soviética, surgiram fragmentos mais claros da experiência dos prisioneiros alemães. Mas, mesmo então, a narrativa pública não mudou substancialmente. A complexidade dessas memórias divergentes foi projetada na historiografia posterior. Pesquisadores da Alemanha Ocidental focaram na experiência humana do cativeiro, reconstruindo histórias pessoais e prestando atenção às condições do Gulag. Historiadores da RDA, por outro lado, priorizaram os crimes do exército alemão e os aspectos jurídicos da justiça soviética, minimizando a dimensão do sofrimento posterior. Na Rússia, a memória acadêmica oscilou entre a análise do sistema repressivo e a defesa do papel soviético na derrota do nazismo. No entanto, para além das narrativas oficiais, a memória profunda ficou nas mãos dos próprios prisioneiros repatriados. Muitos regressaram física e psicologicamente debilitados. Seus corpos refletiam a dureza do trabalho forçado, ossos proeminentes, sequelas permanentes, doenças crônicas. Suas mentes carregavam o peso do trauma, noites de frio extremo, a vigilância constante, as mortes diárias no Gulag, os gritos durante os interrogatórios, a incerteza absoluta sobre o futuro. Alguns conseguiram adaptar-se à vida civil, formar novas famílias e reconstruir suas trajetórias profissionais. Outros ficaram presos em um estado de isolamento emocional, incapazes de integrar suas vivências na vida cotidiana do pós-guerra. O silêncio persistiu como uma das formas mais difundidas de gerir a memória do cativeiro. O retorno à vida civil não anulava a experiência anterior. A sobreposição entre a identidade militar, o sofrimento do Gulag e a necessidade de integração social gerava tensões difíceis de verbalizar. Muitos oficiais descobriram que não existia uma linguagem adequada para descrever o que haviam vivido. Seus relatos eram demasiado crus ou demasiado complexos para encontrar escuta em uma sociedade que, em ambos os lados da Alemanha, tentava olhar para frente. Ainda assim, a experiência coletiva deixou marcas profundas na identidade alemã do pós-guerra. A existência de milhares de oficiais que haviam sobrevivido aos campos soviéticos introduziu um componente humano e moral que complicava os relatos simplificados sobre a guerra. A figura do oficial repatriado não se encaixava com facilidade nos esquemas tradicionais de vítima ou perpetrador. Era um símbolo incômodo da ambiguidade histórica, alguém que havia participado na máquina militar do Terceiro Reich, mas que também havia sofrido sob um sistema repressivo brutal. Na atualidade, o estudo do destino destes oficiais revela não apenas a dimensão humana do cativeiro, mas também a interação entre memória, política e silêncio na Europa. Sua história se situa no cruzamento entre dois mundos que se enfrentaram com violência extrema, o nazismo e o stalinismo. Nesse espaço intermediário, os oficiais capturados tornaram-se testemunhas de uma relação marcada pelo ódio, a desconfiança e a vingança. Suas vidas posteriores, fragmentadas pelo trauma e condicionadas pelos sistemas políticos onde foram recebidos, refletem a complexidade do século XX europeu. A passagem desses oficiais pela União Soviética não deve ser vista apenas como um episódio dentro da história militar da Segunda Guerra Mundial, mas como um processo que iluminou tensões profundas entre justiça e vingança, entre memória e manipulação, entre sobrevivência pessoal e interpretação histórica. A memória de sua experiência, atravessada por silêncios, contradições e dor, continua sendo um lembrete de que a guerra não termina com a assinatura de uma rendição. Persiste nos corpos, nas mentes e nas narrativas que cada sociedade constrói para dar sentido ao vivido.